Olá, tudo bem? Eu sou o Cristiano Marcel e o assunto de hoje é dízima periódica. Vamos ver de onde ela se origina, o que é. Ela pode ser de um jeito, pode ser representada de quantas maneiras. Beleza? Vem comigo então. Considere uma fração irredutível n sobre d. Numerador n, denominador d. Uma pausa para que vejamos o que seria essa fração irredutível. Dizemos que uma fração é irredutível quando o numerador n e o denominador d têm o MDC igual a 1. Ou seja, esses números são primos entre si. Sim, Cristiano, primos, eu sei o que é número primo. O número primo é um 3, por exemplo, que tem apenas dois divisores, o 1 e ele próprio. Um primo natural pode ser o 7, que tem dois divisores, o 1 e ele próprio. É disso que se trata? Não. Se eu digo que dois números são primos entre si, ou seja, o MDC entre eles é igual a 1, não necessariamente ambos devem ser primos. Vamos pegar, por exemplo, o 4 e o 9. 4 não é número primo. Haja vista que o 4 tem divisores 1, 2 e o próprio 4. Se ele fosse um primo natural, ele deveria ter apenas dois divisores, o 1 e ele próprio. O mesmo acontece com o 9. O 9, se fosse um número primo natural, deveria ter dois divisores. No entanto, ele não tem. Os divisores dele são 1, 3 e 9. Mas, sim, Cristiano, e por que então eles são primos entre si? Pegamos aqui embaixo os divisores do 4. Os divisores do 4, divisor natural do 4, 1, o 2 e o próprio 4. Divisor natural do 9, os divisores naturais, né, melhor dizendo, o 1, o 3 e o 9. Está aí. Quais divisores são comuns, ou seja, divisor do 4 e do 9? O 4 não, o 9 não, o 2 não, o 3 também não, somente o 1. Ele é o único divisor comum e, por isso, o maior deles. O MDC entre eles é igual a 1. Numa maneira mais familiar de se dizer, é aquela fração que nós não conseguimos simplificar. Está lembrado disso? Por exemplo, se eu pego 10 sobre 15, eu posso simplificar essa fração aqui por 5, onde eu encontro 2 sobre 5. Sobre 3, perdão. Ao chegarmos no 2 sobre 3, não conseguimos mais simplificar essa fração. Por quê? Porque 2 e 3 são números primos entre si. Ou seja, essa fração é uma fração irredutível. Certo? Venha comigo aqui. Pegamos 3 sobre 4. Eu quero representar essa fração 3 sobre 4 na forma decimal. Vamos lá? 3 por 4. Vamos colocar aqui um 0 no quociente. Um 0 aqui. 4 vezes 7, 28. Para 30, faltam 2, mais um 0 aqui. 0,75. O mesmo ocorre com 7 sobre 5. Quando fizermos as contas, 7 sobre 5, vamos encontrar aqui 1,4. Fazendo as contas com calma. 1,4. Mais ao lado, 1 sobre 20. 1 sobre 20. Zero vírgula, 0, 0, 0. 0,05. Note que até agora, vamos deixar o exemplo 4 para daqui a pouco, note que até agora nós conseguimos encontrar decimais chamados decimais exatos. Nós temos aqui duas casas decimais, basta. Uma casa decimal, basta. Duas casas decimais também, e basta. Mas isso só funciona, Cristiano, porque as frações são irredutíveis? Não, claro que não.
O exemplo 4, que eu deixei para depois, não se trata de uma fração irredutível. 6 sobre 16. Podemos simplificar por 2, onde encontraremos 3 sobre 8. E nessa divisão, 3 sobre 8, encontraremos 0,375. Note que todos os denominadores que aqui temos nessas frações irredutíveis têm como fatores na sua decomposição 2 ou 5. O 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. O 5 é o 5 elevado a 1. O 20, 2 ao quadrado vezes 5. O 8, 2 ao cubo. Isso é que determina se o número decimal vai ser exato ou não. Se numa fração irredutível o denominador tiver como fatores apenas 2 ou 5, seja 2 ao quadrado, seja 5 ao cubo, mas se tiver apenas 2 ou 5, isso vai fazer com que o resultado do número decimal será exato. Isso vai fazer com que ele seja exato. E note bem, o expoente sendo 2, 2 elevado a 2, número de casas decimais, 2. 5 elevado a 1, quantas casas decimais? 1. 2 elevado ao quadrado vezes 5. 5 é o mesmo que 5 elevado a 1. Peguemos o maior expoente dos dois. 2 elevado a 2, 2 casas decimais. 8 no denominador, 2 elevado a 3, 3 casas decimais. Isso vai determinar, então, se o decimal vai ser exato ou não. Mas em que situação esse decimal, então, não vai ser exato? Vamos ao outro quadro comigo. Venha comigo. Peguei aqui o exemplo 5, 1 sobre 3. Acho que é fácil notar que o 3 não tem como decomposição o 2 ou o 5. O 3. Vejamos como vai ficar a conta. Façamos aqui ao lado. 1 sobre 3. 0, um zero aqui ao lado. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. 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 E vamos ficar aqui muito tempo colocando 3, 0, 1, 3, 0, 1, 3, 0, 1. Isso porque essa parte decimal ela não é limitada. Assim como nos exemplos que vimos anteriormente, não vai dar 0,05, 0,78, 0,428, não. 0,333. Existe um número, um algarismo, que vai aparecendo periodicamente. Ou seja, 0,333. A parte inteira é 0, não existe aqui a parte inteira, não há parte inteira, melhor dizendo. E existe um valor que aparece periodicamente, que é o 3. Daí, dízima periódica. Decimal periódico. Temos aqui, então, a parte periódica desse número. A parte periódica desse número igual a 3. É o número que vai se repetindo. 3, 3, 3, 3. Olha para o exemplo de baixo. Aí, Cristiano, tem um 5. Sim, o 5 é no numerador. O denominador é 11. 11 não tem como, na sua decomposição, 2 ou 5. O 11 é um número primo, é o 11. Como ficaria? Vejamos. Um pouco mais para o lado aqui. Um 0 aqui, um 0 aqui. 4 vezes 11, 44. Para 50, 6. Jogamos um 0. 5 vezes 11, 55. Para 60, 5. Mais um 0. 4 vezes 11, 44. Para 50, 5. Mais um 0. Já deu para notar como vai ficar a sequência aqui representada. Como ficamos, então? 0,45, 4, 5, 4, 5. Reticências indicando que esse 45 vai aparecer de forma
infinita. Esse número não tem um limite 0,45, basta, não. Ele vai se repetindo, 45, vai se repetindo periodicamente. Então, daí, a parte periódica igual a 45. 1 sobre 7, para que não nos tomasse muito tempo, eu já deixei a conta pronta aqui ao nosso lado. Olha o tamanho da parte periódica desse número. 0,142857. 14285 viria após o 5, o 7 e assim por diante. Ou seja, aqui temos 0,142857. Para que não fiquemos colocando esse mesmo número 2 ou 3 vezes e logo em seguida as reticências, existe uma anotação. Essa anotação é colocar a barra sobre o número que está se repetindo. Por exemplo, aqui o 0,454545, colocamos 0,45 e uma barra sobre ele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho 0,45, 45, 45, a parte periódica seria o 45. Aqui como faríamos? Então, Cristiano, você disse que se o denominador tem como fatores primos na sua decomposição somente 2 ou 5, ou somente o 2, ou somente o 5, ou os dois, por que não, temos um decimal exato. Se não temos o 2 e o 5, temos uma dízima periódica. Sim, eu vou ser mais específico agora. Nós temos uma dízima periódica simples. Vou botar aqui uma dízima periódica simples. Vamos ao quadro ao lado com um exemplo. 7 sobre 15. Fração irredutível. O MDC entre 7 e 15 é igual a 1. Façamos as contas. Coloquemos aqui então 0,0. 70 por 15, 4. 4 vezes 15, 60. Para 70 faltam 10. Coloquemos mais um 0 aqui. 6 vezes 15, 90. Para 100 faltam 10. Mais um 0. 6 vezes 15, 90. Faltam 10. Está aí, já está aí encaminhando aí o que seria o resultado. 0,4666. Então, vamos colocar aqui, ó, 0,4666 e assim por diante. A esse 666 que vai aparecendo, esse algarismo 6, esse número 6, nós vamos dar o nome de parte periódica. E esse número que ficou entre a vírgula e o 6, que começa a se repetir, esse 4, ele que não até então não tinha figurado ou alguma coisa do tipo, nós vamos dar o nome a ele de parte aperiódica ou parte não periódica. Com isso, nos deparamos a uma dízima periódica composta. Tá aí, então, uma exposição do que seria uma dízima periódica. Nessa aula de hoje, nesse encontro de hoje, vimos o que é uma dízima periódica, como ela surge, ok? Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.